Então, pessoal, tudo bem? Eu sou Arthur Padrão Godin, sou fisioterapeuta. Eu vim participar desse hangout com vocês, junto com a Funcional em Curso. A gente vem falar sobre a avaliação da dor, né? Para quem estiver participando, tem 2 canais de acesso a esse bate-papo, que é o YouTube, onde lá no Facebook já tem o link junto lá na página do Funcional em Curso, e pelo Google+, da mesma forma. Então, pode ficar esse acesso para vocês. Como é que vai funcionar esse bate-papo? Vocês podem mandar perguntas, tanto no Google+, como no YouTube, embaixo, sobre a avaliação da dor. Eu vou falar 5 minutinhos, alguns detalhes sobre a importância disso para a fisioterapia e tudo. E depois vocês podem mandar perguntas e a gente vai conversando a respeito, vai trocando ideia aqui, tá? Então, só para lembrar, os canais são no YouTube e no Google+, você vai poder estar mandando suas perguntas, fazendo comentários, tirando algumas dúvidas sobre a avaliação da dor, envolvendo diretamente a fisioterapia, né? Está um pouco escuro no meu quarto aqui, tem 2 lâmpadas queimadas, então a gente vai se ver mais ou menos nessa cor mesmo, né? Então, a gente fala de avaliação da dor para a fisioterapia, ela não foge muito de avaliador em si para as outras áreas, da medicina, da enfermagem, da educação física, dentista, odontologia. No fundo, não é tão diferente assim. Alguns detalhes vão ser importantes para o fisioterapeuta, alguns detalhes vão ser importantes para o profissional de saúde. Então, por exemplo, assim, de uma forma geral, tem vários modelos de avaliação de dor, que envolvem desde questões bastante subjetivas, onde você tem que interpretar as questões subjetivas, e a maioria das avaliações de dor tentam mensurar a dor e transformar isso em números ou em algum aspecto quantitativo para que você possa acompanhar a evolução do paciente ao longo das semanas de tratamento, ou talvez na própria sessão que você propor uma intervenção fisioterapêutica para o alívio da dor, né, se você tiver esse objetivo. Então, dentro de várias escalas que existem, você vai ter aí escalas unidimensionais que avaliam uma única dimensão, como o próprio nome diz. Por exemplo, aquele mapinha que todo mundo desenha e desenha o local de dor, é uma escala unidimensional de descrição da localização dos sintomas, né? Então, se você tem uma dor na cabeça, a pessoa vai lá, marca um X ou pinta a região da cabeça, que ela descreve os sintomas. Às vezes pinta com muita força, mostra que a intensidade pode ser um pouco maior, às vezes faz um X, então você vai orientando o paciente em relação a como desenhar, ajuda esse paciente a desenhar, né, no mapa. Uma outra opção de escala unidimensional, e muitos de vocês devem conhecer, são as escalas de intensidade, né, que, como esses exemplos aqui, as réguas de dor, como essa aqui, que fala de dor insuportável, dor 0, e você marca. Aí aqui você tem um exemplo da escala numérica, de 0 a 10, 0 dor nenhuma, 10 é a pior dor possível. Escalas como essa aqui de faces, né, que mostra carinhas felizes, carinhas até chorando. E essa escala aqui, que é um colega de Floripa que desenvolveu, o Marcos, onde você também pode marcar, na verdade, a parte de trás, você marca o dedo, e aqui você traz, ele dá uma opção numérica para você. Então você tem aí vários modelos. Essas são as escalas unidimensionais de intensidade, né? Os caras não têm condição de falar de usar a escala diretamente. Você pode perguntar, a sua dor como é que é? Fraca, forte, moderada, suportável, e aí você vai tendo essa capacidade de mensurar também. Saindo um pouco das escalas unidimensionais, você entra nas escalas multidimensionais, que são as escalas que têm múltiplas dimensões de avaliação. Então, envolve intensidade, envolve tipos de dor, são os descritores, que daqui a pouco a gente conversa sobre eles. E você tem outros aspectos, fatores de piora, melhora, fala de qualidade dos sintomas, e aí por aí vai. Escalas bastante conhecidas nesse aspecto são as escalas o questionário de dor de McGill, né? O inventário breve de dor, a EMA-dor, que é a escala multidimensional de dor. E vocês podem, no própria internet, vocês acham essas escalas, a descrição delas a maioria essas 3 que eu falei são validadas pelo português do Brasil. Agora, isso a gente falou só de dor e de mensuração, né? Então a gente pega esses resultados, transforma em um valor numérico, ou, na maioria das vezes, às vezes só um valor qualitativo, como por exemplo, fraca, moderada, forte, insuportável, mas você pega e se transforma em números e mostra ao paciente, você está aqui hoje, em outro momento você vai
pode mudar, evoluir para mais ou para menos, nessa questão numérica, né? Então, vocês definem o que for melhor para o paciente, né? Idosos vão ter uma facilidade com escala, crianças para outras, adultos para outras, pessoas com dificuldades cognitivas vão ter que pensar numa outra escala também, né? Isso a gente falou só de dor especificamente, né? Agora, quando a gente quer avaliar questões mais relevantes, digamos assim, em fisioterapia, como avaliação funcional, aí sim você tem que entrar em outras questões que vão além da mensuração específica da dor, né? Você pode pensar em escalas de medidas de impacto, medidas de resposta, escalas que podem avaliar preditores de dor crônica, escalas que avaliam incapacidade, aí tem um montante delas aí que vocês possam procurar, né? Um exemplo de escala de capacidade funcional que tem bastante a ver com a fisioterapia é o questionário de capacidade de Overstreet, que avalia a função dor e função lombar, né? É bastante conhecido, você tem Overstreet para lombar, Overstreet para a cervical também, né? E você vai encontrar outras escalas, por exemplo, o DASH, que é sobre incapacidade de ombro, braço e mão, que é também validado em português, escalas para tornozelo, escalas de funções gerais, que essas têm a cara da fisioterapia. Isso aí é uma coisa que o fisioterapeuta tem que estar ligado quando for avaliar um paciente com dor. Por quê? Porque quando a gente fala de tanto dor aguda quanto dor crônica, gera algum grau de incapacidade para as pessoas, né? Alguns mais, outros menos. A dor aguda ela pode ser incapacitante num determinado momento, mas a tendência da redução da dor é que a incapacidade melhore. Mas quando a gente fala de dor crônica, pode ser que o paciente esteja com uma dor leve e continue incapacitado. Ou ele tem capacidade em um momento assintomático também. Isso é muito, muito possível de acontecer. Então, a avaliação da função, ela é a cara do fisioterapeuta, é o que diferencia o fisioterapeuta da maioria dos outros profissionais, né? E um outro braço das avaliações em relação à dor são as medidas de avaliação psicossocial, né? Agora o pessoal está mais antenado em relação a isso, da importância disso para a capacidade funcional e para a intensidade da dor e para a persistência da dor em muitas pessoas. E aí você entra em escalas para depressão, ansiedade, que fala de medo e evitação, de medo de se movimentar, que é a cinesiofobia, escalas falam de catastrofismo, e, uma série de opções para vocês, né? E duas escalas foram recentemente validadas para o português, que é o Erebro e o Startback, que falam sobre a importância desses aspectos psicossociais de uma forma geral, para predizer a cronificação da dor e também em relação às capacidades do paciente. Vale a pena dar uma olhada que elas também estão disponíveis para o português do Brasil, né? E mesmo que você não tenha a escala na sua mão, vale você se interessar e perguntar sobre isso a respeito do paciente, porque ele pode trazer informações na avaliação para você, né, sobre aspectos que normalmente você não pergunta, que envolvem relação familiar, sexualidade, a relação sexual entre ele e o seu parceiro ou parceira, tipo da religião que segue. Muita gente tem crenças religiosas e elas seguem essas crenças à risca, independente do que você oriente ou não, né? E também existem também escalas que observam a relação dessas crenças são crenças mais disfuncionais, né? Então, por exemplo, medo e evitação, a relação entre dor e lesão no corpo, uma relação que a gente já entrou lá na página do nosso grupo de estudos em dor, já veio com a relação que a gente discute muito, o quanto de lesão não tem nada a ver com o quanto de dor a pessoa sente, e vice-versa também. E outras crenças envolvem religião, incapacidade, solicitude, que é a necessidade de ajuda de outras pessoas. E essa também é uma escala que vocês podem procurar na internet, que é como é que é? A escala de atitudes e crenças sobre Deus. Vocês podem, o pessoal lá de São Paulo que valida. Então, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês o link a respeito. E a avaliação talvez mais importante em relação à dor, mesmo que a gente não esteja nem falando da cara do fisioterapeuta, mas de uma forma geral para os profissionais de saúde, é o livre-relato ou o autorrelato do que a pessoa sente. Se o paciente quer falar sobre dor, deixa ele falar à vontade, mesmo que a fala seja confusa, você vai anotando os detalhes e vai
de repente perguntando especificamente para ele como é que são a relação dos fatores de melhora ou piora, por exemplo, né? Sobre gravidade dos sintomas, irritabilidade, e depois, em outro momento, você entra nisso. Bom, eu falei bastante agora, acho que eu falei 5 minutos exatamente, que eu comentei com vocês, e eu deixo aí alguns comentários que vocês quiserem falar a respeito sobre dor, como a gente pode bater uma discussão. Eu falei para vocês que tem 2 canais disponíveis, o canal do Google+, e o canal do YouTube. Estou com os 2 abertos aqui no computador. Se quiser fazer perguntas aí, eu estou à disposição de vocês, beleza? Estou aqui aguardando um minutinho, senão eu vou continuar falando. Ó, então a Janaína aqui fez uma pergunta assim, ó, falando que a prática do dia a dia é bem diferente do que a universidade traz para a gente, até porque não existe, a maioria das universidades não tem uma disciplina específica sobre dor para trazer essas informações para vocês. Então ela pergunta aqui, quais são ferramentas práticas que a gente usa a avaliação da dor no dia a dia e que possam ajudar vocês. Então, eu sugiro que se vocês querem uma ferramenta prática de avaliação, primeiro, o livre relato, que é a descrição do paciente sobre o que ele sente. Depois você vai segmentando, separando as relações de intensidade, localização, fatores de piora e melhora, profundidade dos sintomas, o quanto isso traz de alterações funcionais, e o quanto irritável, o quanto sensível está o paciente em relação a isso, né? A escala de intensidade, esse é o exemplo mais prático que eu acho. O segundo exemplo mais prático é usar uma escala de intensidade, como, por exemplo, a escala unidimensional verbal, de fraca, moderada, forte, insuportável, ou vocês terem uma reguinha como essa aqui, como mostrei para vocês, que você consegue marcar na linha, minha dor está aqui, aí você olha a pontuação de trás, em 10 centímetros, eu tenho uma dor 3,2, aí você aplica uma intervenção, escolhe uma terapêutica, aí a dor dele, de repente, né, você não é um fisioterapeuta antenado, e de repente a dor dele piora. Acontece às vezes, né? A gente não faz milagre com os pacientes. Mas também a dor pode melhorar. Então, na verdade, essa é uma ferramenta bastante prática, né? Isso se você está falando só de dor, né? De avaliação da dor especificamente. E que essas 2 são as mais práticas em relação à dor mesmo. Boa noite, Arthur. Quem fala comigo? Gerson. Tudo bem, meu amigo? Funcional também. E aí, tudo maravilha. Diga lá. Em primeiro lugar, parabéns pela explanação para nós e obrigado por ajudar nessa inovação que a gente está conseguindo implantar de um canal moderno e eficaz, né? Nessa nossa disseminação de conhecimento. Arthur, eu queria trocar uma ideia contigo do seguinte: muitas vezes a gente se depara na clínica com uma situação em que nós percebemos que a dor do paciente ela não tem somente um fundo físico, mas muitas vezes um fundo emocional, um vínculo exagerado com o seu terapeuta. Como na tua visão, Arthur, a gente consegue administrar dentro do foco da físio? Isso. Certo, Gerson, obrigado aí pela pergunta, cara. Essa é uma das coisas que eu sempre tive mais dificuldade nisso, eu tenho menos dificuldade, mas continua sendo difícil também, quando as pessoas criam um vínculo muito forte com o fisioterapeuta, porque a gente tem uma presença muito maior na vida, na rotina do tratamento, que a maioria dos outros profissionais, isso é fato. Então, isso vai acontecer com a gente, né? Então, 2 aspectos que eu acho importantes isso que você fala. Um é quando a questão emocional é mais importante que a física, né? Apesar da gente não conseguir separar em físico e emocional, né, porque existe uma integração direta entre essas 2 questões,
mas vão ter pacientes que as emoções deflagram muito mais sintomas e trazem muito mais problemas do que lesão, do que tensão muscular de uma forma geral, né? Aí, cara, aí você vai ter que ser mais terapeuta, mais paciente do que intervenção especificamente, né? Porque a gente tem uma afobação muito grande de aplicar intervenções antes de conversar e antes de entender o que a pessoa está precisando. Nem todo mundo precisa de intervenção fisioterapêutica, assim, de terapia manual ou de toque no corpo diretamente, mas eu acho que você tem que saber escolher esse momento que seja mais apropriado, né? Pô, já tive N pessoas que eu atendi que não queriam ser tocadas, então você não vai tocar. Você vai tentar uma outra estratégia, conversar, vai tentar fazer um trabalho mais cognitivo, talvez, ou por exercício físico, né? Eu acho que essa é uma dificuldade, esse é um problema. E o outro problema, que é o segundo ponto, é quando os pacientes criam muito vínculo com a gente, né? Os dois profissionais de saúde que os pacientes criam muito vínculo é com o físico, com a enfermagem, com talvez com o educador físico, com o TO, mas bem menos com o médico, bem menos, talvez menos com os profissionais que ele vê menos, né? E a gente toca muito, as nossas intervenções são boas, né, em relação a isso. Então, eu acho que essa questão do vínculo, a gente tem que tomar muito cuidado. Quantas vezes você já não deve ter tido pessoas falando que seu psicólogo dela, tem que cortar isso o mais rápido possível, né? Uma pessoa, ela cria mesmo vínculo com você e quer passar as sessões conversando contigo e não que isso seja um problema, entendeu? Conversar com você, mas você está ali para ter uma meta com o seu tratamento, você quer ganhar função, só bate-papo não é suficiente, né? Então eu tento administrar da forma, o cara quer conversar, mas ele conversa se exercitando, ele quer trazer uma questão para mim, e tem um momento da questão e um momento da terapêutica, né? Estou falando assim para você que eu tento fazer isso, mas às vezes não dá muito certo, não. A pessoa, eu já tive várias dificuldades com pacientes assim, né? Então, mas eu acho super importante fazer o vínculo, cara, porque numa rotina diária onde as pessoas são super exigentes, elas não têm a menor paciência de esperar o efeito de um tratamento. Elas querem resoluções rápidas e que você seja um milagroso, e se você não for, vai pular para outro. Isso aí é o que acontece bastante, né? Eu tenho vários colegas aí que trabalham com dor também aqui no Rio, que isso é muito frequente, né? Respondido? Respondido, obrigado, Arthur. Show, de nada, cara. Então, pessoal, a Janaína aqui, insistente, né? Segunda pergunta da Janaína, né? Não está passando à frente de todo mundo. A Janaína fala assim, quais sinais principais a gente deve observar num paciente assim, né? Se a gente falar de sinais em relação à dor aguda, né, muito claro para a gente, boa parte das vezes, que a dor aguda ela gera uma intensidade de dor talvez, difícil eu falar porque a intensidade vai ser maior, mas é uma outra queixa, é um outro padrão de movimento que o corpo se mostra, né? Então, o que a gente deve ficar atento quando o cara tem dor aguda? Se ele tiver outros sinais, por exemplo, como alterações motoras, alterações de sensibilidade, alterações em vísceras, né? Como gastrointestinais, urinária, alterações circulatórias, a gente tem que abrir aquele alerta vermelho da sensibilização central, do sistema nervoso bombando de informação, abrir teu olho, né? Ou quando tem outras alterações neurológicas, alterações de reflexo, presença de piramidalismo também, né? Aí a gente tem que ficar mais ligado, né? E dor aguda também gera as incapacidades de dor aguda, elas existem também, né, da mesma forma que em dor crônica, mas elas tendem a ser reduzidas com a diminuição da intensidade da dor. Então, são sinais que a gente tem que ficar mais atento. Então, e normalmente, existe uma relação mais próxima entre talvez uma estrutura machucada, ou danificada, ou doente, com o sintoma doloroso, não com a intensidade, mas com o sintoma doloroso, né? Quando a gente vai para a dor crônica, a gente vai ficar mais atento a sinais e sintomas que envolvem questões também mais psicossociais e menos físicas. Então, por exemplo, sofrimento excessivo, né? Tristeza, ansiedade. Tem vários colegas que hoje, essa semana, o Felipe e o Igor postaram no Facebook
falando sobre ideias suicidas. Então, por exemplo, pesquisas mostram que mais ou menos 30% dos pacientes com dor crônica, com perfil de dor crônica, eles tentam se suicidar mesmo, ou têm ideias suicidas. A gente viu isso numa pesquisa que a gente fez no Ambulatório de Servidores do Estado aqui no Rio, quando a gente trabalhou no serviço público por 4 anos. 30% dos nossos pacientes já tinham tentado se matar ou tinham ideias suicidas. Então, tem que ficar muito ligado nisso. Então, sofrimento excessivo, incapacidade muito desproporcional ao que o paciente relata, talvez os sintomas gastrointestinais e alterações neurológicas não são tão relevantes em relação a coisas como tumores ou doenças sistêmicas, assim, por exemplo. Né? Então, esses são os sinais mais próximos em relação à dor crônica. Né? Outro ponto importante em relação à dor crônica é as falhas regulares de tratamento. São tratamentos mal sucedidos, sejam medicamentosos, terapêuticos, psicológicos, exercício físico. Sempre existe uma tentativa e uma falha, tentativa e falha. Esse é um outro ponto. Tá bom, Janaína? Deixa as outras pessoas perguntarem. Vamos lá, Pauline. Vamos ver. Beleza, obrigado aí pela pergunta, Pauline. Então, vamos à primeira que você fez, tá? Você falando assim, se eu tenho uma parceria com psicólogos, psiquiatras, para poder acompanhar esses pacientes. É muito importante você ter essa parceria com pessoas de sua confiança, principalmente, e se você não conhece as pessoas, vá ao consultório, se entre em contato, você possa conhecê-las, né, porque você não vai dar conta de tudo, não tem condição de a gente dar conta de tudo. Se você nem na sua rotina diária dá conta, imagina tendo que lidar com queixas difíceis dos pacientes, né. Então tem alguns psicólogos onde eu trabalho, o grupo de profissionais que eu trabalho, a gente indica, a gente mantém contato. Não é tão regular, o paciente é muito resistente aí à psicologia ou à psiquiatria, é muito resistente mesmo, ele acha que a dor sempre tem, boa parte das vezes, uma causa física, mas, cara, ponto importante, quando ele saca que as emoções são importantes e que ele não está dando conta, ele percebe que ele precisa de um profissional de saúde mental, né? Então, todas as vezes, por exemplo, que eu quero que o paciente vá a um psicólogo, eu vou organizando o meu discurso em relação a isso para falar que as emoções estão sendo os deflagradores e as dificuldades que o paciente enfrenta. Talvez 40%, 50% das vezes isso dá certo, então, mas acho que vale tentar sim, porque tem responsabilidades que não são suas em relação ao tratamento. Né? Lidar com essas queixas não é moleza. Aí tem uma outra questão que você coloca aqui, vamos lá. Como identificar a linha que separa a atuação do fisioterapeuta de dor e quando é necessário chamar esse profissional? Não tem uma especialidade em dor do Brasil para nenhum, só para a medicina, né, que existe especialidade. O cara vai e faz ele junta as pontuações de currículo, participação em congresso, trabalho em ambulatório de dor e tudo, e ele consegue a sua especialidade em várias áreas nessa equipe de trabalho. Para fisioterapia não tem, para odontologia também não, e a gente está tentando correr atrás, né? Aqui no Rio, a gente está pensando nisso, mas não é moleza, criar uma especialidade onde, porque, por exemplo, vou criar uma especialidade onde praticamente nenhuma faculdade do Brasil tem currículo em dor dos acadêmicos, né? E eu e o Felipe Reis, que é um super parceiro meu, a gente está mapeando todas essas universidades brasileiras para ver como é ensinado dor nas universidades. Daqui a pouco a gente vai aparecer uma publicação para falar isso para vocês. Né? Então, eu acho que eu gosto de estudar dor, vários colegas gostam de estudar dor, então, você quer que um paciente seu vá a um fisioterapeuta que trabalhe com dor, eu acho que é quando você não está conseguindo dar conta do teu tratamento. Se o cara tem queixa de dor, se não está dando certo, ou você não teve um bom vínculo com ele, você tentou várias intervenções e não rolou o teu objetivo esperado, eu acho que aí sim você pode encaminhar o teu paciente para um cara que gosta de trabalhar com dor, né? E também esse cara que gosta de trabalhar com dor, não necessariamente ele vai resolver o problema não, entendeu? Porque às vezes as pessoas são difíceis no tato do dia a dia, né? E também o profissional se cansa muito. Eu fico muito cansado às vezes de atender alguns pacientes, assim, então parece que a energia acaba.
e faz parte. É isso aí, você se renove e toca para frente. Respondido? Tem uma Monique perguntando. Monique, você pergunta aqui, ó, qual a função da bandagem no tratamento da dor, né? As bandagens, de uma forma geral, elas são tratamentos via pele, né? Então o contato com a pele vai produzir efeitos X específicos que vão ser transmitidos ao sistema nervoso. O sistema nervoso, isso tem a sua alteração neurofisiológica e tal, né? Existem pouquíssimos estudos em relação a como a bandagem atua em dor, mesmo a bandagem rígida ou a bandagem elástica, né? Não vou ficar citando nomes de bandagem para não criar nenhuma polêmica, tanto para rígida quanto para elástica, né? Cada um com sua preferência. Mas, assim, existem alguns mecanismos de ação que, só de você ter contato direto com a pele, dado o esparadrapo, você já, teoricamente, já estaria ativando vários efeitos neurofisiológicos. Por exemplo, dois exemplos para você. Quando você aplica o esparadrapo na pele, você já ativa fibras que são mais rápidas que as fibras C, né, que são as fibras de condução de nocicepção. E a fibra C e a delta são as fibras que conduzem estímulos nociceptivos. Você aplica o esparadrapo na pele e você ativa as fibras A beta, que são mais rápidas que essas outras duas. Essas fibras A beta, elas têm uma velocidade de transmissão maior, então elas vão lá na tua medula, na parte posterior, no corno posterior, e bloqueiam, teoricamente, né, bloqueiam a transmissão de estímulos potencialmente nocivos a você. Né? Então essa é a base, por exemplo, da teoria das comportas lá de 1965. Então se você quer explicar o efeito da tua bandagem em 1965, você vai para a teoria das comportas. Você vai mais atualmente, você diz que quando você aplica a bandagem, você produz esse efeito de velocidade, mas que isso também modifica a liberação de alguns neurotransmissores. Isso é tudo teoria que eu estou falando para você, tá? A modificação de neurotransmissores reduz a intensidade do estímulo nociceptivo na pele, né? Isso traz muito a ver com as bandagens muito rígidas, né? Se você for de bandagens elásticas, como o esparadrapo é mais maleável, né? É provável que socorra e é provável que ocorra outras coisas também, né? Eu estou escrevendo um capítulo, acabei de escrever um capítulo sobre bandagens elásticas, né, para um livro que vai sair esse ano, do Tiago Vilela, lá de Goiânia, um grande parceiro também. E, cara, responder as perguntas sobre como a bandagem funciona em relação à dor não foi moleza não, né? Então, teve que pensar algumas teorias para chegar a isso, né? E aí envolve também não só o efeito periférico, mas o efeito central, o medular, talvez liberação de neurotransmissores, ou talvez até mesmo cortical, porque você está tendo contato de um material diferente, né? Então, mas mesmo que a pesquisa clínica diga que a bandagem não funciona em muitas partes das vezes, clinicamente as pessoas veem efeito, mesmo sendo possivelmente placebo ou não, mas tem efeito. Então, aí esse é o maior problema atualmente. Ok? Ó, Paulino, vou ver aqui o que você respondeu. Paulino, realmente as questões emocionais são sempre delicadas para todo mundo, porque a gente não domina isso, cara. A gente não foi preparado profissionalmente para lidar com essas queixas. Só os psicólogos e psiquiatras. E a gente tem que tatear e tem que correr atrás, se especializar, conversar com os psicólogos e psiquiatras de saber como fazer essa abordagem. Mas eu acho que se você quer fazer essa abordagem com o paciente, seja sincera, fale realmente que você está com dificuldade, que não é do seu domínio isso, que é importante você buscar um profissional parceiro seu. Fala que, ó, quando você for indicar, diz que o cara, ó, o fisioterapeuta indicando é especialista nisso, ele é muito bom, ele conhece essas questões, só trabalha com isso há anos. Aí o paciente pode comprar a tua ideia, né? Eu acho que é por aí mesmo, né? E, cara, jogar limpo, né? Mesmo que o paciente fique uma fera contigo, não curta, ter da vida com você jogou limpo. Isso que é importante. Vamos lá, Juliana. Juliana pergunta aqui, pessoal. Essa aí, que eu te pergunto aqui, a galera quase esgoela quando
esgoelar os meus vários amigos meus, né? O que você acha do diagnóstico de fibromialgia? Você acredita que essa patologia existe? Bom, eu acho que é possível que exista fibromialgia sim, mas eu não acho que seja, eu não sei dizer para você se é uma doença ou uma síndrome. Você tem um grupo de pesquisadores que acham que é uma síndrome, outros vão dizer que é uma doença do cérebro ou uma doença de neurotransmissores. Aí você vai para o clínico acha que existe, enfim. Agora, você está me perguntando essas duas coisas, né? Eu vou perguntar para você pensar também. Você sabia que o Brasil é o país que mais tem pacientes com fibromialgia do mundo? Como é que pode? O Brasil é o paciente que mais diagnostica fibromialgia no mundo. Então, assim, duas coisas que eu penso em relação a isso para te ajudar a responder a sua pergunta. Uma, pode ser que as pessoas realmente tenham fibromialgia, né? Mas, cara, a IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, ela descreve mais de 20 tipos de dor generalizada. Fibromialgia é a cara da fibromialgia é dor no corpo todo, que é a dor generalizada. Tá? Então, tem mais de 20 tipos de dor generalizada descritos de síndromes dolorosas de dor generalizada. Como é que a fibromialgia é a única diagnosticada? Né? É o primeiro ponto. Segundo é que pacientes com sensibilização central também têm dor no corpo todo. Muitos têm, com o mesmo padrão da fibromialgia. Então, o que eu acho? Um, que as pessoas diagnosticam errado. Né? Para começar, que não deveria ser um diagnóstico fibromialgia, né? Porque é um conjunto de sinais e sintomas que envolvem vários aspectos, que não deveria ser um diagnóstico. Né? Porque se você diz que é diagnóstico, você diz que é causa, você define uma causa. Às vezes, parece síndromes não necessariamente, mas eu acho que se tem chamado as pessoas de fibromiálgicas, né, estão rotulando, porque a galera não sabe o que é fibromialgia, não sabe. E chama tudo que dói no corpo todo de fibromialgia e esquece que a dor talvez seja um dos sinais menos importantes em relação ao que as outras pessoas têm, de queixa, né? Como, por exemplo, distúrbios do sono, problemas gastrointestinais, né? Síndrome do colo irritável, problemas na bexiga, fadiga corporal, depressão. Então, isso aí isso é a minha opinião, né? Eu acho que a fibromialgia é mó furada, e a galera diagnostica mal, e porque não sabe, não conhece, cara, sobre dor, entendeu? E aí, pô, só porque o cara tem dor no corpo todo, ele vira fibromialgia. Mas assim, essa é a minha opinião, entendeu? Ô, Juliana, eu sou chato pra caramba com isso, mas você vai pessoas dizendo, tem congresso sobre fibromialgia que ocorre no Brasil e no mundo, então é isso. Aí até acho que em Porto Alegre mesmo tem um projeto sobre fibromialgia. Né? Eu acho que as pessoas que são chamadas de fibromialgicas não deveriam ser chamadas de fibromialgicas. É a mesma coisa que a pessoa que diz que tem dor lombar, elas têm hernia de disco. Isso aí é o mesmo, acho que acaba sendo o mesmo rótulo, entendeu? Já para continuar um pouco do que a Juliana perguntou sobre fibromialgia, vocês têm dois questionários que falam da fibromialgia em si, aí vocês podem aplicar esses questionários nos pacientes que vocês acreditam que possam ter fibromialgia, né, que é um questionário sobre severidade dos sintomas, né, isso já tem validade em português, e o questionário que traz as questões de diagnóstico mesmo, né, falar dos sintomas dolorosos, dos quadrantes corporais dolorosos, pontos vocês ignoram completamente, por favor, pelo amor de Deus, ignora os pontos da fibromialgia, pensa em quadrantes dolorosos do corpo, e vai falar de fadiga, alterações de sono, e essas características todas. Se vocês procurarem esses dois questionários ou inventários, vocês vão poder ver que a maioria das pessoas são mal diagnosticadas. Né? Vou até fazer uma brincadeira aqui com vocês, que eu atendi um senhor com vários problemas funcionais e tudo, e aí eu escrevi uma postagem falando que será que a fibromialgia realmente existe? E ela tinha no Facebook, a esposa desse paciente. E aí eu falei um monte de coisa lá que eu não acreditava, que eu era contra e tudo. Aí no dia seguinte ela virou assim para mim e falou: Arthur,
você não acredita em fibromialgia? Aí eu falei, olha, eu acho que a maioria das pessoas são mal diagnosticadas e tudo. Aí ela falou assim, porque eu tenho fibromialgia. Eu falei, é mesmo? Aí você fica gelado na hora, né? Para ver o que ela vai falar. Eu tenho fibromialgia. Eu falei, é mesmo? O que você sente? Eu tenho uma dor na cabeça, uma dor lombar terrível. Não, é fibromialgia. Mas quem sou eu para questionar isso com a mulher, né? Então ela foi rotulada dessa forma. Só para quebrar o clima, galera. O Douglas, é isso mesmo, cara. Eu acho que o cara diagnostica mal porque ele avalia mal. Se ele diz que você tem um problema e você não tem, é que o profissional teve uma falha. Às vezes ele não faz uma falha porque é um profissional ruim, é porque pode não ter levado em consideração outras coisas, né? E, cara, a fibromialgia é uma coisa que a galera não conhece, entendeu? Usam a dor como fator de condução do diagnóstico e não outros sintomas. Aí o raciocínio falha, né? E normalmente quem diagnostica são os médicos, né? Quem dá o diagnóstico clínico ao médico, ele falha na hora do diagnóstico dele, né? Então, se vocês querem saber se um paciente tem fibromialgia ou não, tem que levar em consideração outros pontos, porque é um diagnóstico de exclusão, né? Como a literatura coloca, né? Eu acho que é uma furada esse negócio. E galera, vamos falar mais de avaliação? Ó, até agora meus gatos não passaram correndo aqui não, hein? Se passar um vulto preto aqui do nada, é o geleia, tá? É o gatinho. O Gerson, já vou responder a sua pergunta, só estou esperando a Tássila terminar de escrever, tá bom? Beleza, a Tássila está perguntando o que eu acho dos recursos de eletroterapia para o manejo da dor. De uma forma geral, os recursos de eletroterapia, como a TENS, as eletroestimulações, o TENS e as eletroestimulações são os mais importantes. Eu acho que eles são importantes, porque eles conseguem analgesia rápida, mas a curto prazo, né? Então, se você quer ter analgesia, quer que o seu paciente tenha, o cara está intocável, muito sensibilizado, não quer receber terapia manual, não quer sentir dor, a eletroterapia é uma excelente indicação, né? Mas saiba que a capacidade da eletroterapia de trazer alívio, ela é muito reduzida, né? Muito reduzida ao longo do tempo, que eu digo, né? O efeito pode ser muito bom no início, mas a longo prazo, a tendência disso se reduzir. O exemplo da TENS, por exemplo, que usa uma biopioide, né? Quanto mais dose de TENS você aplica, mais o corpo quer dose, né? A mesma relação quando o paciente usa medicações opioides como morfina, codeína, via oral. Se você começa a dar a medicação, pode ser que o efeito se estabilize, que é onde ele desenvolve tolerância, e ele precisa de uma dose maior. A TENS é a mesma coisa, né? Exatamente o mesmo efeito, né? Então, chega uma hora que o aparelho não tem aumento da intensidade, chega no limite, né? O uso de álcool é a mesma coisa para algumas pessoas, né? Então, é como se fosse aquela frase do Cazuza, que é mais uma dose, é claro que eu estou afim. Então, ele quer sempre mais uma dose, então ele quer sempre mais efeito analgésico, então você tem que aumentar a dose da eletroterapia. Isso para TENS, por exemplo. Agora, para eletroestimulação, né, tem as eletroestimulações periféricas e hoje usa-se muitas estimulações corticais, né, como a TNS e a estimulação cerebral também. E que são estimulações muito interessantes porque passam diretamente no córtex, né, então periféricas, que fazem um outro tipo de efeito, né. E essas são bastante promissoras hoje em relação à analgesia, né.
É muito bom, às vezes, você usar a eletroestimulação se o paciente tem capacidade e é capacidade diretamente ligada à dor, né? Então, se você consegue mais analgesia, você consegue aumentar a função. E é por aí mesmo, né? Tá bom, Tassi? Gerson, o que eu penso sobre placebos? Vamos lá. O Gerson, placebo, ele tem uma via analgésica diretamente ligada aos opioides, e isso quando a gente fala de neurotransmissor, né? E é o mesmo opioide que usa da TENS, né? Da morfina, codeína externa via oral, né? Então, quando entra no mesmo mecanismo de ação e a mesma via de transmissão desse mecanismo, né? Com esse mecanismo. Então, assim, quando você vai no córtex, vai pensando nos efeitos do córtex, você está pensando também nas expectativas, numa coisa mais motivacional, que o cara está recebendo o tratamento, então ele está motivado a melhor. Essas são as ideias da relação do placebo, né? Só que o placebo, cara, ele também tem um efeito curto, né? Então, teve uma pesquisa que um colega participou, lá na USP em São Paulo, e ele deve ter visto essas bombas de infusão intratecal, as bombas de morfina, que o pessoal injeta morfina na bomba, para jogar direto na medula. Então, o cara, ele pegou pacientes com várias síndromes dolorosas e implantou a bomba de morfina em todas. Esses foram 40 pacientes. E aí em um grupo ele colocou morfina na bomba, e outro grupo ele não colocou um analgésico, ele colocou um outro remédio. Né? E a resposta de ambos os grupos foi muito boa. Só que, em termos de duração, quem usou o placebo, né, que foi água, acho que foi água ou não teve nada, melhorou, mas voltou a ter dor de novo. E o outro grupo que recebeu morfina continuou com menos queixa de intensidade. Então, o efeito, a relação do placebo, ela é uma relação com um prazo curto. Né? Agora, se você quer usar um placebo no seu paciente, por exemplo, um ultrassom desligado, um TENS desligado, dizer que está fazendo efeito, ou você diz que está fazendo terapia manual, não está fazendo, acho que termos legais em relação a isso, acho que não é permitido que você faça isso, porque você não está aplicando uma intervenção. Isso vocês podemos até olhar um dia com calma para ver como isso funciona legalmente, né? Mas, por exemplo, eu não faria, né, placebos com o meu paciente, porque está procurando por uma intervenção. Tá? Então, eu não faria nesse aspecto, entendeu? Eu sei que tem muita gente que faz, mas aí cada um com a sua consciência, né? Beleza? Vamos lá. Quando o paciente tem uma crença, vindo de um médico, tudo, por exemplo, minha dor vem, eu tenho dor porque eu tenho uma hernia de disco, que é a crença que todo mundo observa, né, quando a gente que aparece aí normalmente. Então, como é que você vai se virar nesse 30, se vira nos 30? Primeiro, jamais confronte a crença, porque o paciente ele confia no médico, tudo, você vai se dar mal nessa crença. Dizer, a sua dor não tem nada a ver com a hernia de disco. Não, você tem que ir comendo pelas beiradas o pão, a casca do pão, para depois você chegar no miolo, tá? Entendeu? Então, por exemplo, como é que funciona isso? O cara chega aqui, a hernia de disco provocador, e você quer mostrar que, ó, apesar de eu ter hernia de disco, eu não preciso ter dor para isso, você vai ter que ir conversando com ele e fazer com que ele entenda, ele mesmo perceba que a crença que ele tem sobre hernia e dor é uma crença que não é verdade. Mas por que isso? Porque toda vez que você tem uma crença sobre um determinado aspecto, se você desfaz essa crença, ou você acha que ela é disfuncional, você precisa dar outra crença pro cara. Então, você não pode dar na lata dele, você não tem dor e sua hernia de disco não provoca dor, não é isso. O cara tem que perceber, o paciente tem que perceber, e essa relação para ele é uma relação que não é tão verdade assim. Apesar dele ter hernia, ele pode, sim, apesar dele ter hernia, ele pode não ter dor, né? Agora, para você poder chegar nisso, você tem que mostrar para o paciente que ele pode, por exemplo, pode ser ativo, pode fazer uma série de coisas, apesar de ter hernia. Né? E você vai ter que abrir mão de todas as intervenções e conversar mais com o paciente, saber o que ele pensa a respeito disso, né? Por que aquela crença é tão importante para ele. Pô,
muitas pessoas associam hérnia à lesão, né? A dano no corpo. Então, se eu tenho hérnia, não posso fazer nada porque eu vou machucar. Ou muita gente chega acreditando que a hérnia pode deixar a pessoa paraplégica, por exemplo. Então, você toma muito cuidado com o que você fala, né? Agora o Maurício, como é que você lida com cinesiofobia? É a mesma ideia, cara, de você lidar com uma crença disfuncional, como a relação de hernia e dor, é lidar com a cinesiofobia, que é o medo excessivo e irracional de que o movimento possa machucar o corpo, ou possa provocar dano, na verdade. Então, sentar e conversar para entender por que ele tem por que a pessoa tem medo, é essencial, né? Para que você possa estabelecer qual é a relação que a pessoa tem com isso, né? Então, sentar, listar todas as situações que a pessoa tem medo, e definir tem um questionário muito legal, que define uma hierarquia, né, de quanto amedrontadoras são as atividades. Então, essa escala, ela não é validada para o português, mas só para vocês entenderem que isso é fácil de usar na prática do dia a dia, ele tem várias fotografias de atividades funcionais, e essas atividades são mostradas ao paciente, e ele coloca em cima da escala quais que ele tem mais medo de se machucar e quais que ele tem menos medo. E aí você cria uma hierarquia de como você vai começar a trabalhar, pelo menos amedrontador até o mais amedrontador. Então, por exemplo, o clássico em relação à hernia de disco e medo é dobrar o tronco para frente, ou ficar sentado com o tronco dobrado para frente. Então, como é que funciona essa coisa? Você não quer chegar logo na lata fazendo isso, né, dobrando o tronco da frente do paciente se ele tem medo. Né? Você pode ir por dois caminhos. Ou você vai numa exposição ao vivo direto, que alguns grupos fazem, né, lá na Bélgica, por exemplo, ela bota ele ao vivo e é isso aí. Não vai acontecer nada, mas vamos embora, né? A exposição na lata, né? Muitas vezes aqui no Brasil, como a gente é muito emotivo, né? Isso muitas vezes não dá certo. Eu já me dei mal várias vezes por causa disso. E você pode trabalhar com outros níveis de exposição gradual, como eu falei antes, em relação ao TCC, programar melhor os níveis de atividade do paciente, para que ele possa ter mais cuidado, né? E especialmente cuidado com o que você fala, para que você não supervalorize o que ele tem medo, né? Então, a intervenção direta, por exemplo, da exposição gradual, e a relação da educação em dor e tudo, para que você possa saber o que ele está precisando, o que provoca problema, entendeu? Você vai ver, o Maurício vai quase não ver nada sobre a relação da fisioterapia, de intervenção diretamente, de fisioterapia e cinesiofobia, de como a gente pode intervir diretamente. Então, de repente, a gente pode produzir isso, né? Eu tenho um trabalho que eu estou realizando lá na Santa Casa, na verdade, eu estou acompanhando ao longo de mestrado, eu trouxe a ideia para ele programar como é que ele faz essa transição, né, de exercícios ao longo das semanas de tratamento. Isso é bem legal, eu acho que isso tem tudo a ver com a gente. Por isso que eu acho que a TCC e a fisioterapia são coisas que andam lado a lado. Né? Agora, Douglas, vamos lá. Douglas pergunta... Ele pergunta qual o método ou técnica que eu utilizo na minha prática como dor. Né? Eu acho que a coisa que eu mais faço com os pacientes pelo menos hoje em dia, é conversar sobre eles, o que eles estão precisando realmente de mim como fisioterapeuta. Né? Então, se eles estão precisando de intervenções mais manuais, mais passivas, isso já não é muito a minha cara. Então, eu já atendo um período curto, se ele precisa de mais disso, eu encaminho para algum colega meu. Agora, se ele quer se exercitar, ele quer sair da incapacidade, é o que eu gosto de fazer. Né? Então, eu acabo pensando mais de exercício físico, eu gosto de vários modelos de exercício, tanto de força como aeróbico, inseridos nesse modelo mais cognitivo-comportamental. Eu acho que isso me guia melhor com o que eu vou fazer, com o que eu vou escolher, e como eu vou progredir meu exercício físico com o paciente. Né? E no local que eu trabalho, por exemplo, ele me permite fazer essa progressão, que é um espaço grande, e que eu posso experimentar vários modelos de exercício com eles. Mas, cara, eu modelo o exercício físico, é uma intervenção que tem bastante efeito analgésico para os pacientes, se eles conseguirem se inserir numa rotina,
Agora, um dos pontos que você tem que tomar mais cuidado é o nível de capacidade funcional dele. Se ele é muito incapacitado, você vai ter que tomar cuidado com alguns exercícios, né? Isso eu vejo na minha prática, quanto mais incapacidade o paciente estiver, mais light, mais controlado tem que ser o trabalho, e menos incapacitado, mais ativo, mais exigente você pode ser. Então, acho que essa é a relação, entendeu? Esperando a Robina terminar de perguntar aqui. Beleza, Robina. Obrigado pela pergunta. O que eu acho assim, dessensibilização central? Eu acho que paciente sensibilizado centralmente, você tem que tomar muito cuidado com o tipo de intervenção que você escolhe. Então, você aumenta a sensibilização central. Né? Qual é o exemplo disso? O cara chega com dor, você aplica a terapia hormonal dele, ele sai pior, você deixa ele mais sensível. Então, dessensibilizar o paciente é necessário para que você possa diminuir os sintomas, diminuir o alerta do sistema nervoso central, e você possa optar por uma intervenção mais intensa para o paciente. Né? Existem várias técnicas de sensibilização central, pouquíssimas tem uma descrição muito bem feita na literatura. Você vai ver aí, depois eu posso até mandar um artigo para você se você quiser. Ele fala de várias técnicas que muitos pacientes, por exemplo, com síndrome complexo de dor regional usam, que é as esponjas, as escovas, com várias texturas, de forma progressiva, um raciocínio bem de exposição gradual mesmo, aos vários materiais, para que a pele fique menos sensível. Mas não pensa só na pele, não, pensa no sistema nervoso central sensível, em alerta vermelho, porque daí vier. E que vários estímulos mantêm ele assim, sendo movimento, sendo luz, temperatura, barulho, tipos de alimento, movimento do corpo, e por aí vai. Né? Agora, os médicos, como os fisiatras que você colocou aqui, o uso de antidepressivos já é de longa data entre os médicos. Né? E por quê? Porque várias classes de antidepressivos conseguem ter atuação nas vias de modulação da dor, né? Liberando serotonina, noradrenalina, liberando também endorfina, que são substâncias analgésicas no sistema nervoso central. Então, o uso dessas medicações, ela aumenta a quantidade dessa substância e o paciente pode se sentir melhor com o uso dessas substâncias, né? Então, por isso que eles prescrevem antidepressivos para o tratamento da dor. E é um bom momento de você aproveitar que ele está usando antidepressivo para você também escolher uma intervenção que possa ajudá-lo também. Tenha mais efeito analgésico, some o efeito analgésico da medicação com que você está propondo de intervenção. E essa questão do limiar de dor alterado, é tanto o limiar como a tolerância, né? Tem até um grupo lá do grupo do Mosley e do Butler que eles vão publicar agora um livro, a continuação do Extreme Pain, que é o livro deles, que é o Protectiometer, né, que é como se fosse o protetômetro. E eles acreditam que o limiar de dor ele é fixo, né? E o que muda, na verdade, são as nossas tolerâncias. E a gente vai acrescentando ameaças ao entendimento, né, do nosso corpo, e quanto mais ameaças elas vão aparecendo, mais sensível o sistema fica, até que chega um ponto que o cérebro dispara a dor para proteger a pessoa de uma ameaça. Né? É muito legal esse trabalho do Butler e do Molley, vale a pena vocês lerem depois essa relação de dor e ameaça. Né? Então, voltando ao antidepressivo, vale investir. Né? E se você tem contato com algum médico que esteja prescrevendo antidepressivo, liga para ele, fala assim, pô, legal, você está usando antidepressivo, a técnica que eu estou usando também tem o mesmo efeito analgésico, isso de repente está sendo importante para o paciente, aí você consegue até criar uma boa relação com ele, ter mais paciente, e aí você vai estar bem. Entendeu? Eu não respondi a pergunta do Maurício, não. Acho que eu já falei da cinesiofobia.
Vou falar de novo, é legal para a gente ver. Então, como é que a gente lida com a cinesofobia, né? A cinesofobia, por definição, é o medo excessivo e irracional de que o movimento possa trazer dano ao corpo. E a pessoa aprende, né, por meio de condicionamentos e tudo, aprende que o movimento é algo lesivo, e aí ela cria comportamentos de medo e evitação ao movimento. Vou terminar de falar, de responder aqui a pergunta do Maurício. E Maurício, foram várias. Sua pergunta mexeu com o meu computador de alguma forma, entendeu? Ele ficou com cinesiofobia, deve ser. Então, dentro da forma que você vai lidar com isso, você precisa realmente se interessar pelo que está acontecendo com o paciente, para que você possa escolher uma intervenção, sendo a exposição gradual, sendo o pace, que é a gradação da atividade, né? Então, para que você possa colocar em situações que ele tem medo, mas um medo controlado, para que você tenha domínio sobre o que você vai fazer com ele, e aí você vai poder progredir. Eu não sei se vocês vão enxergar aqui, isso aqui é um modelo de pacing que eu fiz com uma paciente minha, né? Eu sei que está ao contrário, mas aqui ele tem o tempo de 0, esse tempo da ponta, 0 minutos até 20 minutos de caminhada, né? Por exemplo, aqui a paciente, ela só consegue caminhar 20 minutos, 15 minutos, porque depois ela começa a ter dor e medo, e aí você consegue controlar melhor. Então aqui você define o limiar de tolerância do paciente em relação à atividade, e depois você monta um modelo de exposição para ela, né? Aí, cara, tem um monte de opções em relação à quantidade, a você inserir repouso, aí você tem que ser criativo e ver o que o paciente está precisando, para que você possa não provocador e não aumentar o medo dele em relação a isso. E é isso. Bom, pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu sei que caiu a conexão várias vezes, mas né, isso acontece, né? O Brasil, a internet também é ruim, né, em relação a isso. E eu queria convidar todo mundo que participou do Hangout a participar do PET Dor, que é o programa de educação e treinamento em dor para fisioterapeutas. É um programa que eu criei para que a gente possa trazer mais conhecimentos sobre neurofisiologia, neurociência para você, para os fisioterapeutas, e integrar esses conhecimentos à avaliação e ao tratamento, às coisas de intervenções fisioterapêuticas, né? Esse é um programa de 2 dias, ele vai acontecer sábado e domingo, nos dias 11 e 12 de abril, ele vai acontecer em Porto Alegre, né, com o pessoal da Funcional em curso, né? Funcional em movimento em curso, esse nome é ótimo deles, e Funcional em curso. E esse programa, ele está muito interessante, vale a pena quem se interessar pelo assunto do participar. E, cara, da forma que eu falei para vocês aqui, bem descontraída, envolvendo às vezes as evidências, envolvendo uma experiência, é como o curso funciona, entendeu? De forma leve, simples, para ajudar vocês a esclarecer essas dúvidas sobre dor e que a gente possa vocês possam encontrar um modelo que se ajuste melhor à prática clínica de vocês e vocês tenham sucesso na forma de lidar, como vários de vocês colocaram. Eu agradeço aí a presença, obrigado pessoal, Tássia, Janaína, Daniel, várias pessoas que eu não conheço, o Gerson. Em algumas semanas a gente vai se conhecer aí em Porto Alegre, beleza? Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Até mais.